Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Attitus Talks, o podcast da Attitus Educação que atualiza o seu amanhã. A cada novo episódio, vamos discutir e compartilhar assuntos que envolvam a educação, a inovação, o empreendedorismo, além de outros temas que fazem parte do universo da Attitus. Eu sou Valesca Reichel, Head de Marketing da Attitus Educação e apresentadora desse podcast. E estamos aqui no Gramado Summit, gravando mais um episódio do podcast no estúdio da Attitus Educação, aqui no nosso stand, nesse evento que é o maior brainstorming da América Latina. E contamos com a presença do colega Marcos dos Santos, coordenador do curso Ciência da Computação da Attitus Educação em Passo Fundo. Obrigada, Marcos, pela tua presença conosco. Oi, Val, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Privilégio poder estar aqui compartilhando e aprendendo com os meninos. Tamo junto. Que bom. Bom, hoje nós temos dois convidados muito especiais, estamos muito felizes em recebê-los. O primeiro se define como um apaixonado por ciência e tecnologia que acredita no potencial de unir o melhor desses dois mundos para ajudar o ecossistema de saúde a ser mais eficaz e maduro em relação à gestão baseada em dados. Felipe Fagundes é fisioterapeuta formado pela Universidade de Taubaté e possui mestrado e doutorado na área de saúde pública, epidemiologia e dor crônica pela Universidade Cidade de São Paulo. Desde 2016, ele atua com projetos de empreendedorismo, inovação e tecnologia. E é CEO da HAI, Healthcare Intelligence, uma plataforma de Health Analytics para a gestão de desperdícios em tratamentos de alto custo de sistemas de saúde. Seja muito bem-vindo ao Attitus Talks, Felipe. Val, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês aí e aprender, principalmente compartilhar e aprender. Acho que obrigado pelo convite. Que bom, Felipe. Muito feliz com a tua presença aqui. Também o nosso segundo participante de hoje é o Thomas Troian, que é líder de inovação do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Atrum, que é o centro de inovação do hospital. O Thomas tem a carreira relacionada em inovação e novos negócios, com experiência em captação B2B, Business to Business, e B2C, Business to Consumer. Ele é administrador de formação pela Unicinos, mestrando em engenharia de produção também pela Unicinos. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Thomas. Val, Marcos, time da Attitus e também o meu amigo Felipe aqui. Um prazer poder debater um pouco mais dentro desse dia que já foi tão cheio aqui de Gramado Summit, né? A cabeça tá, né, cheia de novas ideias, tá latejando um monte de coisa. Vai ser um prazer a gente fazer esse bate-papo aqui em conjunto com vocês. Que bacana. Então, vamos começar fazendo uma pergunta aqui para o Felipe nos contar um pouquinho sobre a tua trajetória, Felipe. E o que vocês andam aprontando na RAI. Vamos lá, Val. Eu sou fisioterapeuta de formação, como você trouxe aí. E logo que eu terminei a minha graduação, eu sempre fui o arroz de festa da faculdade, sabe assim? Mas no sentido de eventos, congressos, cursos e etc. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, bom, para que lado eu vou? Vou para clínica, vou para academia. Eu tinha sempre uma veia científica forte e eu acabei por fazer os dois. Eu fui para o consultório e ao mesmo tempo fui para o mestrado. Eu fiz meu mestrado, depois aí continuei, obviamente, com o consultório. Então eu dividia o meu tempo entre clínica e academia. Quando eu terminei o meu mestrado, aí a gente pensa, né? Eu sei que o Thomas está terminando o mestrado dele, mas aí a gente pensa assim, não quero mais saber de pesquisa. Mas aí a minha orientadora falou assim, tô nessa fase. Já faz o doutorado, já emenda. Eu falei, nem a pau, imagina, não faz sentido. Daí, enfim, fiz a prova do doutorado, passei, ganhei bolsa. Ela olhou para mim e falou, faz. Então, e aí emendei doutorado. Isso sempre manejando entre um pouquinho da clínica, um pouquinho da academia. Cheguei a dar aula em graduação, em pós-graduação, até que em 2016 aproximadamente, eu, graças a Deus, sabe aquela história de subir até o topo da montanha e chegar e falar, uau, chegamos! Vamos descer agora? Me procurar outra e tal? Eu estava mais ou menos nisso. E foi exatamente junto com a chegada da minha primeira filha, que eu me via, sei lá, 8, 9, 10 horas no consultório
E aí saía do consultório, ia dar aula na universidade, e aí assim, tem ultrassom da tua filha. Não, eu não tenho tempo, porque eu tenho um paciente marcado. Aí eu falei, cara, para, eu não me alistei para isso, sabe? E aí foi onde começou a cair algumas fichinhas do tipo, ninguém nunca me falou que consultório e sala de aula não era escalável. Ninguém nem me explicou o que era escalável. E aí foi onde o bichinho talvez não da impaciência, mas da inconformidade com a situação me pegou, e eu falei, cara, eu preciso de soluções diferentes. Foi quando eu comecei a estudar inovação, barra tecnologia, claro, né? E aí vieram 2 projetos super legais de educação em tecnologia, isso em 2016. A gente fez um Netflix para fisioterapeutas. A gente fala que, 2016 não tinha nem plataforma para isso, né? Hoje em dia, você vai na padaria, o cara te oferece um pãozinho, e se você quer assinar uma plataforma de streaming própria, enfim. Mas lá em 2016 era super difícil, não tinha tecnologia para isso. E aí a gente foi entender como é que era, marketing, enfim. A gente lançou 2 projetos de educação em fisioterapia, 2, entre aspas, streaming, um mais básico e um mais avançado. E aí eu comecei a aprender o que era inovação, o que era startup, o que era, como é que a gente usava a tecnologia para isso. Eu comecei a gostar da coisa. Foi onde, aí assim, em meados de 2019 para 2020, eu falei, meu ciclo dentro da educação, ele se cumpriu, para mim já está legal, eu quero alguma coisa mais hard. E aí a gente fundou a RAI, que hoje a RAI, você falou muito bem, então obrigado pela apresentação. Acho que ninguém nunca tinha me apresentado bem assim, então obrigado, Val. De nada, conta comigo. Foi ótimo, quando eu precisar eu vou te chamar, foi ótimo. Quase não se reconheceu, né? Não me reconheceu, eu olhei pro Tom e falei, nossa, quem é esse, né? Mas brincadeiras à parte, hoje a RAI, você falou muito bem, a RAI ela é uma plataforma que ajuda sistemas de saúde na identificação de desperdícios em tratamentos de alto custo por meio da análise de custo-efetividade. Então, é meio que, acho que um resumo é assim, a gente foi buscar um problema um pouco maior para tentar resolver pela tecnologia. Então, hoje com a RAI, obviamente, eu não estou olhando só para a fisioterapia, eu estou olhando para a saúde como um todo e buscando mais problema para resolver. Acho que isso é um pouquinho da nossa jornada. Nossa, que bacana. Então, eu também quero ouvir um pouquinho do Thomas. Thomas, o que significa inovação na área da saúde? Eu sei que essa pergunta é bem ampla, né? Mas como que vocês fazem um pouquinho disso lá no hospital? Legal, Val. Como administrador, é sempre interessante quando a gente fala sobre inovação em saúde e não é um médico, né? A gente também se propôs ali no palco da saúde que a gente criou, que a gente denominou carinhosamente de Repensando a Saúde. A gente tem provocado muito que saúde é muito mais do que o consultório médico, né? O bem-estar físico, emocional, espiritual, alimentar, né? Então, acho que tudo isso está de certa forma conectado. Eu me formei com ênfase em inovação, então a temática para mim sempre foi muito sexy, vou dizer assim. Acho que inovação é um tema que hoje está em voga, mas a gente tem que trazer inovação para a prática, né? O setor da saúde é um setor extremamente complexo, ele tem uma complexidade que ele vai muito além dos silos dos hospitais, das farmácias, da indústria farmacêutica. A complexidade ela é inerente a todo o sistema, né? E esse sistema é um sistema pressionado por um aumento de custos crescente nas últimas décadas, né? A gente percebe isso no nosso dia a dia quando a gente vê a renovação do plano de saúde, né? Nunca é o IPCA, o IGPM, é sempre IPCA vezes 2, né? Isso é porque os custos do sistema como um todo ele vem crescendo, isso vem pressionando o sistema como um todo, né? Os insumos, a prestação do serviço, etc. Tudo isso vem pressionando. De outro lado, a gente olha para a nossa projeção de faixa etária média populacional, né? Nossa estimativa de vida vem numa crescente. Há 50 anos atrás, a gente falava de uma etária média, de uma expectativa de vida em torno de 50 e 58 anos. Hoje a gente está olhando para 78 a nível Brasil, e se a gente for olhar para daqui a 80 anos, quando a gente olha para 2100, a gente está vendo uma faixa etária que vai passar dos 90, provavelmente. Então a gente vai estar diariamente convivendo com pessoas de 120, 130 anos.
né? Isso vai ser do nosso dia a dia. Então, quando a gente olha para essa crescente de custos dentro da saúde, quando a gente olha por um aumento de expectativa de vida populacional e a gente olha para uma necessidade de todos nós vivermos mais e melhor, tem uma conta aí que precisa fechar. A saúde precisa parar de pé. Então, esse sistema complexo, ele precisa parar de pé. E aí entra a inovação, né? O Felipe comentou antes sobre um sistema que tem desafios, um sistema que tem desperdícios. A inovação, ela vem parte olhando para esses desperdícios, como é que a gente melhora a eficiência, como é que a gente melhora a eficácia de todo o sistema. E o segundo braço é o uso de tecnologia para também gerar novos negócios, né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente não está falando somente de ter uma boa ideia, né? Mas a gente está falando principalmente de implementar uma boa ideia, de gerar resultado e em cima dessa geração de resultado a gente conseguir fazer novos negócios para os hospitais, para todo mundo, e tirar essa lógica de silos e muito mais a gente pensar na saúde. E com isso nasceu o Atron, né? O Atron é o centro de inovação hoje do Hospital Moinhos. O Hospital Moinhos é o segundo melhor hospital do Brasil, hoje um dos melhores da América Latina, afiliado a Johns Hopkins, que é o quarto melhor hospital do mundo. Então, assim, a gente já tem 10 anos essa afiliação e a gente vem sendo protagonista do que é esse futuro da saúde. E nessas andanças de buscar inovação e buscar melhores negócios, a gente encontra grandes parceiros como o Felipe da RAI, né, que surgiu por meio de um dos programas que se chama Atron Arena, é um programa que busca investimento em novos negócios dentro do Hospital Moinhos de Vento. Foram mais de 200 inscritos e a RAI foi um dos 10 finalistas e um dos 3 que a gente tomou como parceiros, em que a gente vem agora desenvolvendo novos negócios para o hospital, novas soluções e melhorando esse sistema como um todo. Sozinho nenhum dos hospitais vai conseguir. Então, a gente precisa de cada vez mais trazer galera com sangue no olho, querendo fazer acontecer o mercado da saúde, e aliado à tecnologia, que é um desafio cada vez maior, né? A tecnologia, eu acho que não é mais o impeditivo. A gente precisa ter gente botando a mão nessa tecnologia, fazendo acontecer. E eu tenho certeza que o Marcos vai trazer vários exemplos depois de como a Attitus tem ajudado nesse sentido a formar o profissional que vai ajudar a mudar o nosso contexto. Os desafios estão mapeados, a gente tem que saber priorizar, endereçar e qualificar esses desafios. Val, sabe que ouvindo o Thomas e o Felipe, fica muito claro para mim, e acredito para todos que estão nos ouvindo aqui no podcast, que o cidadão do século XXI ele tem que estar inteirado sobre tecnologia, em todos os níveis de educação, desde a pré-escola até o ensino superior, né? Nós conversávamos aqui fora, né, Felipe, você me falava que, ninguém me falou isso na época da faculdade, né? Ninguém me demonstrou isso. Exato. E olha o tanto quanto isso é importante, porque aí a gente tem jovens que têm vontade de transformar o seu meio de atuação, no caso do Felipe, fisioterapeuta, área da saúde, o Thomas, área de gestão e tudo mais, através da tecnologia. A tecnologia está empregada e a gente sabe, né? Hoje em dia, no século XXI, com todo esse volume de dados, aumento populacional, cara, sem tecnologia a gente não consegue dar conta. Nós precisamos da tecnologia aliada a essa inteligência de negócios, que aí sim profissionais podem colocar sua expertise para melhorar o processo. Eu estava ouvindo o Felipe e ele traz para a RAI um tema que é extremamente pontual, né, Felipe? Você foi buscar lá nos meandres lá dos problemas de hospitais, enfim, algo que é extremamente pontual, que são as cirurgias de alto custo. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre esse problema e queria te perguntar também como é que a tecnologia te ajuda a resolver o problema e ajuda você a entregar essa solução para os hospitais. É que quando a gente fala hoje o que a gente faz e como a gente faz, ou seja, a nossa tese como a gente faz, parece simples, né? Mas essa frase do tipo, a RAI ajuda convênios e hospitais a reduzir desperdício por meio da análise de custo-efetividade, ela demorou uns 3 anos para sair assim, né? Então, obviamente, não é uma coisa que se cria da noite pro dia. A gente bateu muita cabeça. A RAI não nasceu com esse propósito. A gente nasceu com outras ideias. Até tinha um pouco a ver mais com fisioterapia. Depois a gente foi para uma área de avaliação de qualidade. Batemos cabeça pra caramba. Pivotando. Passamos por aquela máxima de se apaixonar pela solução e não pelo problema. Tomamos cabeçada, aliás, demos cabeçada na parede também, enfim. Eu acho que a primeira mensagem com a tua fala, Marcos, é assim, não é simples, mas não é impossível. Exige, e aí eu acho que é uma camada que eu acho que também parte do ambiente de educação,
Existe uma necessidade do profissional hoje ser resiliente. Há de se haver a criatividade e vamos lá, o mão na massa, vamos fazer. Mas, cara, não é na primeira porrada que você vai tomar que você vai ficar no chão, entendeu? Isso a gente precisa ver nos profissionais que estão entrando no mercado. E eu acho que isso é um baita diferencial do profissional hoje, de sair e falar, poxa, vou testar aqui. É óbvio que você tem que ter uma base muito importante. Já tem hoje a gente tem teorias, tem frameworks, tem templates de gestão de negócios, de gestão de inovação muito bem feitos e prontos para serem testados, sabe? Mas eu acho que a resiliência ela é inerente, e resiliência é uma parada que são as soft skills, sabe assim? E acho que esse é um ponto, tá? Então a gente só chegou nessa problemática extremamente vertical testando, tá? E obviamente a tecnologia é o substrato de tudo isso, é a base de tudo isso, né? A gente só consegue dar agilidade, análise e otimização da eficiência operacional por meio da tecnologia. Porque senão a gente entraria no hospital e iria ligar de paciente por paciente, iria fazer uma análise que ia demorar 6 meses. E o que a gente quer é exatamente usar a tecnologia para dar eficiência no processo. Então, sem dúvida nenhuma, para a gente hoje é o substrato de tudo que de todo o nosso propósito, de toda a nossa base enfim, da nossa proposta de valor é a tecnologia. E Felipe, você trouxe o problema, né, que a Rai ataca, que é a parte de alto custo. E a gente sabe que a área da saúde, o Thomas estava trazendo aqui, né? A gente vem passando por aumentos, enfim, gigantes, né, de custos hospitalares, custos de plano de saúde, custos de cirurgia, né, porventura. E a Rai entendeu que ali tinha um gap que poderia ser melhorado. E aí vocês atacaram com a aplicação tecnológica, aplicação de processo. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. É exatamente nessa sequência. A gente tem que entender o problema, se apaixonar pelo problema e usar de criatividade e conhecimento técnico para resolver esse problema. Acho que isso resume bastante da nossa jornada. A gente foi aprendendo que, primeiro, que o problema existia, e segundo, que tinha um interesse em resolver esse problema, que tinha uma ineficiência de como o problema era resolvido da forma como estava se colocando na mesa. A gente usa, até depois seria legal o Thomas trazer, mas a gente usa alguns dados, cara, Pareto, 80% dos custos de um hospital vão estar relacionados com 20% dos pacientes de alto custo. É simples, assim como tudo na nossa vida tem um Pareto. Sim. Ali, né? E aí o que nos deixava mais pasmo é que destes tratamentos tem um estudo internacional da OCDE que mostra que até 40% destes gastos são desperdício. Isso nos coça por dentro. Isso, o empreendedor que quer resolver um problema olha para aquilo e fala: como assim? Você está me falando que os gastos de um hospital, até 40% de tudo que é gasto é jogado no lixo? E quando a gente olha para o mercado, que significa quase $500 bilhão, né, que é o mercado da saúde a nível Brasil, a gente olha para isso tudo e a gente vê um governo que precisa prestar uma saúde de qualidade, acessível para todo mundo e de alta qualidade, a gente começa a entender o tamanho do desafio que corre o Felipe, né? Exato, e assim, não é somente o jogar o dinheiro no lixo por jogar. A nossa conta não é somente do tipo, olha, está desperdiçando dinheiro. Não. Quantas pessoas poderiam ser atendidas com o mesmo dinheiro? Perfeito. É um problema de dois lados. Jogar o dinheiro não significa só eu estou desperdiçando dinheiro com esse tratamento. Não, além disso, eu estou deixando de atender o próximo paciente, sabe? Então, a partir do momento que a gente entendeu essa problemática, aí vai da curiosidade, do conhecimento técnico enfim, do ímpeto ali do empreendedor de olhar e falar: como é que a gente pode ajudar a resolver isso, tá? Eu vou dar uma opinião particular. O Thomas tem muito contato com startups, com outras startups, mas isso é uma opinião muito particular, que a Rai só começou a tracionar e a entender, a que o mercado entendesse o que a gente fazia, quando a gente foi para o problema específico, quando a gente, em uma frase, explicava o que era. Aquela coisa e aí eu queria muito
passar a bola para o Thomas, porque quando a gente fala de inovação, a gente ouve aquelas coisas do tipo, a minha empresa revoluciona o ambiente da saúde por meio de dados. Cara, quem não faz isso, sabe? Quando a gente foi para uma vertical específica, é aquilo, cara, o que você faz? É isso, ponto. É simples. É específico, é verticalizado e tal. A gente começou a ser melhor entendido pelo mercado. Tem aquele ditado que diz que quem resolve tudo não resolve nada, né? Então, e tem um conselho que eu sempre levo para os alunos na faculdade, lá na computação, que é o seguinte: você tem um problemão gigante. Como é que você resolve esse problemão? Você divide esse problemão em pequenos probleminhas. E aí você começa pelo mais fácil de resolver. Você resolve. E você vai resolvendo gradativamente cada um deles. Quando você vê, você resolveu o problemão e nem se deu conta. O problema é que as pessoas às vezes são ansiosas, como o Felipe traz. Não, eu vou pegar os dados aqui, fazer uma análise e vou resolver. Não resolve. Você apenas demonstra que o problema existe, né? Então tá posto, é isso mesmo, Felipe. Bacana, muito interessante. Thomas, e lá no hospital, como é que vocês veem isso? Porque o Felipe resolve problemas. Quem sofre as dores do problema é o hospital, né? Sem dúvida, tem problema não falta, né? Eu acho que a gente vem falando um pouco sobre isso. Eu vou só pegar a tua última fala, Marcos, porque eu acho que é legal essa de quebrar os problemas, né? E invariavelmente a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente cria um modelo Lean de gestão, ou como é que a gente metrifica por OKRs, enfim. Na prática, a gente está trazendo um pouco dos modelos que vieram da área da tecnologia para dentro da gestão dos hospitais, para dentro da gestão de tudo na saúde. Tem um desafio dentro da saúde que é inerente à natureza do negócio. Errar rápido, testar, MVP, protótipo. Ninguém quer um protótipo na sua cirurgia. Não. Ninguém quer que o médico erre rápido na cirurgia. Ninguém quer que eu seja o cobaia de alguma coisa. Então, tem uma questão inerente que eu gosto de falar, que é a incongruência entre inovação e excelência em saúde. Para te chegar num teste de uma vacina no braço de alguém, tu passou por muitas fases, né? Tu passou por muitas rodadas, e mesmo depois de passar todas as rodadas, ainda hoje a gente ouve discussão sobre será que é ou não é. Enfim, é um processo, uma metodologia científica para chegar na excelência. E a inovação tem que ser mais rápida, né? Então, trazer isso desde a formação do profissional, e eu não estou falando do profissional de TI, eu estou falando do enfermeiro, estou falando do fisioterapeuta, do administrador, isso é premissa básica. Então, assim, todo mundo vai ter que vir com esse chipzinho da tecnologia, com esse chipzinho de ir solucionando problemas, de quebrar o problema grande em microproblemas e ir escalando, porque é isso que vai fazer, no futuro, a gente conseguir ter grandes conglomerados de soluções que consigam resolver a saúde. Volto também numa frase do Felipe, né? Eu desafio, né, o pessoal que está iniciando suas jornadas de startups, assim, a entrarem na primeira dobra, né, primeiro frame do seu site. Eu tenho que saber do que aquilo se trata, né? O genérico, ele é muito assustador para quem está escalonando ou para quem está olhando para fazer um scouting de startups. Resolvemos problemas em dados. Todos os problemas são dados. Nós aprimoramos a jornada do paciente, ou no caso da educação, a jornada do aluno. Tu melhora onde? É na captação, é na conversão, é na retenção, é na formação, é na luminai. É isso, né? Entender as dores, partir dessas dores e daí gerar soluções, né? E a tecnologia, ela vem para cima de tudo isso, né? Ela vai ser o plano de fundo de tudo que a gente conversar. Porque se a gente for olhar para os dados de saúde, é um dos cenários que a gente tem o dado mais sensível. Eu gostaria de afirmar, assim, convicto de que é o dado mais sensível que a gente tem. Muito mais do que dado financeiro. Eu acho que sim. Não tem como discutir muito isso. Ninguém quer os seus dados de saúde vazados. E a gente precisa entender o montante de dados que a gente gera. É a compra na farmácia, são os exames, a consulta que o médico fez uma evolução dentro de um prontuário, é os nossos wearables, né? A gente tem medição cardíaca que nos acompanha, inclusive, na hora de dormir. Quantos passos eu dei, para onde eu fui, por que eu fui, o quanto eu bebi, onde eu bebi. Então, quando a gente começa a pensar que o ser humano está fazendo um bolo de dados nos hospitais, na indústria, como pessoa física, é natural que a gente precise de tecnologia para manipular todos esses dados.
E é natural que a gente também olhe para as tecnologias mais hypadas aí de IA e etc. Mas a tecnologia precisa ser um meio para que a gente consiga atingir o que é a dor. Né? Então, eu quero atuar no paciente de alto custo, eu quero evitar o desperdício, eu quero melhorar minha custo-efetividade. Custo-efetividade na área da saúde é um termo muito usado porque é isso, fazer o procedimento certo, no paciente certo, na hora certa, porque precisa. Gastando apenas o necessário. Gastando o necessário. Né? Isso é o que vai fazer. Então, é um pacto do setor da saúde como um todo, de que a gente vai sair desse modelo de sick care, porque a gente na prática não tem um health care, a gente tem um sick care, a gente cuida da doença, para cuidar de ser preditivo, de ser preventivo, de cuidar. A gente cada vez mais vai dar um passo antes e depois da jornada desse paciente, não é depois que ele entrou na porta do hospital. Né? É o que a gente está fazendo por ele antes, o que a gente está cuidando dele durante, o que a gente vai cuidar dele depois. Então, no meio de todos esses desafios de aumentar essa jornada, de todo mundo estar conectado, de ter mais dados, a gente vai ter os desafios da tecnologia que a gente precisa resolver. Thomas, o Hospital Moinho de Ventos é um dos hospitais mais reconhecidos aqui que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil também, né? É um hospital que preza muito por essa inovação tecnológica, nos seus processos, nos equipamentos, enfim, no todo, né? E o Atrium, ele foi criado com que intuito? De resolver pequenos problemas, de levantar problemas, porque às vezes a gente não sabe que tem o problema, né? Como foi a RAI também, às vezes os hospitais não tinham a ciência de que aquele dinheiro estava sendo perdido. Exato. E o projeto foi criado com esse intuito. Como é que ele desenrola dentro do hospital com as startups que são parceiras, as campanhas de levantamento de brainstorm, enfim, como é que funciona? Beleza. Nossa, excelente pergunta, Marcos. Eu acho que o motivo da minha existência no hospital hoje é justamente explicar o porquê que o Atrium existe e como é que a gente se conecta. Então, vamos lá. O Atrium, como centro de inovação, ele existe há 2 anos. O Hospital Moinhos de Vento, ele inova há 95 anos. Então, não é que a inovação passou a existir porque agora tem um centro de inovação. Pelo contrário, é um hospital de vanguarda, vanguardista em cirurgia robótica, vanguardista no seu centro de genética. Nada disso é indiscutível. Para que existiu o Atrium? Justamente pelo que tu acabou de dizer, porque a gente precisa, de alguma forma, centralizar as iniciativas de inovação. Então, a gente tem 3 braços que a gente trabalha lá, mas de forma super sucinta e sintética. A gente mapeia os desafios do hospital, a gente prioriza os desafios do hospital e, para essa priorização, a gente vai a mercado entender o mercado de startups, quem que tem proposições de soluções. A partir dessas proposições, por vezes elas já estão prontas e eu plugo, por vezes ela não existe, eu desenvolvo, por vezes ela é uma ideia, eu ajudo ela a crescer. Então isso a gente faz por meio dos programas. Então a gente tem um programa, inclusive está aberto agora o nosso programa de incubação até o dia 30 de abril, em que a gente está pegando quem tem ideias e que quer ajudar a revolucionar esse mercado da saúde. A gente tem programas de aceleração, onde a gente vai estar dando tração, know-how de negócio, inputs de validação para fazer esse negócio escalar. E, por fim, a gente tem programas de investimento, que é para quem já tem uma solução validada, já tem um ponto de partida bastante consolidado e a gente dá realmente tração. Né? Que daí a gente pega aquela etapa pre-seed, ali, a etapa de vale da morte das startups, que é como é que eu vou dar um impulso agora para isso se tornar uma solução de mercado e ser parceiro. Nossa, muito interessante, né? Todo esse processo e o quanto que a área da saúde está realmente atenta a isso e se renovando sempre. Vocês estão trazendo, assim, exemplos muito claros do uso da tecnologia, dos dados, da ciência aplicada, né, à área da saúde e relacionando com tecnologia, computação e tudo mais. Eu queria que vocês trouxessem um pouco disso, pensando em novos formatos de ensino e como que a educação desses profissionais que vão atuar na área da saúde, nas suas mais diversas formas de atuação, como é que esse ensino também pode evoluir e de que forma a gente pode preparar melhor esses profissionais? Val, eu adoro falar sobre educação. Até porque, assim, eu vim de um modelo... Sou prova, todo almoço a gente discute educação. É verdade. Dos filhos, por exemplo. Dos filhos, inclusive, total. Eu adoro falar sobre educação. Acho que eu vim do ambiente de pesquisa, ciência e tal. E aí, quando veio minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 2 e uma de 6, eu me coloquei no papel de entender um pouco até da pedagogia por trás daquilo tudo, sabe? E eu acho que a gente está passando por um momento, a gente estava conversando disso agora há pouco aqui, em off, né? A gente está passando por um momento de transição muito importante. Talvez os nossos pais e avós
eles pensavam numa carreira extremamente linear. Algo do tipo, você vai trabalhar, você vai estudar engenharia e você vai ser engenheiro numa empresa e ponto. Você vai estudar, você vai ser advogado, vai estudar direito, vai ser advogado e ponto. Hoje, eu diria que a gente não tem uma formação linear, a gente tem uma formação modular, digamos assim, e a gente tem a carreira profissional, a nossa carreira profissional, sendo composta por várias fases. Eu sou fisioterapeuta, eu tive minha atuação dentro da clínica, eu tive minha atuação dentro da sala de aula, eu tive minha atuação dentro de pesquisa científica, e isso compõe a minha carreira. E se daqui a pouco, daqui uns 10 anos, eu de repente quiser estudar gastronomia, vai fazer parte da minha carreira também. Essa liberdade de ir e vir, e com a liberdade que a gente tem de acesso à informação, de formações novas e diferentes, é muito rico, mas ao mesmo tempo é muito arriscado. Então a gente olhar a educação de maneira não somente vertical, com uma carreira única, e sim de maneira modular, que ela vai se construindo de maneira não previsível, talvez isso ajude a entender um pouco. E eu quero trazer, talvez, para o tempero da mistura, que eu adoro a palavra híbrido, porque dificilmente hoje em dia um advogado ele vai trabalhar somente com direito na vida dele. Dificilmente um profissional de tecnologia vai trabalhar somente com tecnologia. As grandes revoluções, as grandes disrupções que a gente teve com tecnologia, se a gente parar bem para analisar, foram fusões de áreas semelhantes. Então, se for pegar o Uber, a gente vai pegar a tecnologia junto com uma coisa que era super tradicional. Só juntou a tecnologia ali com mobilidade, táxi, etc. e tal. Se a gente pensar no iFood, nada mais é do que a tecnologia aliada ao mercado de logística, de entrega e tudo mais. E assim vai para todos. Então, a gente está falando dentro de um podcast que transpira a educação, e eu acho que eu queria deixar essa provocação, sabe, para os alunos até, né? Vocês estão estudando cursos que por formação, até por uma questão organizacional, eles vão ser verticais. Você vai estudar para ser um fisioterapeuta, você vai estudar para ser um enfermeiro, você vai estudar para ser um analista de sistemas, um desenvolvedor de software, um advogado. Mas esteja aberto a experimentar a fusão de áreas e o estudo, a ousadia de você tocar em outra área. O que acontece se o advogado se juntar com saúde? Cara, pode ser que eu resolva um problema jurídico de dentro do hospital, sabe? Então, eu acho que esse tipo de ousadia é ouro. E deixa eu fazer uma entradinha rápida, que é aprender, né? Eu lembro que eu tive um semestre na minha graduação, isso há 11 anos atrás, e que se chamava em aprender, porque é isso, né? Lifelong learning, enfim, tem um volume bastante significativo de buzzwords aí que a gente pode usar, mas na prática é isso, tá preparado, porque a gente vai ter que meter a mão na massa. Profissionais de tecnologia, o que eles aprenderem hoje, quem sabe amanhã não funciona mais. Daqui a pouco vem o chat GPT-4, parece que até novembro já temos GPT-5, e não tem isso, é uma constante. A certeza é que vai ter evolução, e a gente vai, a cada semestre, ter que conseguir acompanhar, tá junto, né, para ser protagonista das soluções que a gente for fazer. E pegando uma frase, até parafraseando meu orientador, Daniel Lacerda, paper que gera PIB, né, conhecimento que gera resultado, não necessariamente financeiro, PIB faz parte da metáfora, mas que gera resultado, né? Eu estou aprendendo e eu vou conseguir colocar na prática. Eu estou me desenvolvendo e não é daqui a 7 anos, quando eu sair da faculdade, eu vou poder usar isso. Não, que eu consiga no meu dia a dia. Eu vou sair fazendo algo diferente do que eu aprendi hoje. Na semana que vem eu vou estar fazendo algo diferente do que eu fazia na semana passada. E daqui a 3 semanas isso aqui já me permite daqui a pouco ter minha empresa, ajudar uma empresa, criar uma solução, porque eu fui capacitado a gerar diferença para as pessoas.
Nós estamos aqui com o coração quentinho de ouvir vocês, né? Porque tudo isso que vocês estão nos trazendo combina muito com o que a gente tem feito na Attitus, com as premissas que a gente trabalha na Attitus Educação. Vou deixar o Marcos contar um pouquinho, então, sobre essas nossas premissas. A gente está vivendo um momento muito importante da nossa história, né? A Attitus, ela entendeu que a educação ela precisa ser reformulada. E o processo que a gente está vivendo agora de transformação dos nossos cursos vai exatamente de encontro com o que você trouxe, Thomas. Essa mudança do perfil do profissional, né? Porque a gente sabe que, por mais que você vá fazer medicina, você tem que aprender a dominar os sistemas tecnológicos. Pô, bora lá, a gente tem o Watson hoje trabalhando freneticamente na busca da cura do câncer, né? Então, claro, de uma maneira super macro, mas o médico ele tem que se adaptar a essas tecnologias. E ele também tem que se adaptar a cirurgias robóticas, como a gente trouxe aqui, ou mesmo a área da psicologia para poder atender um paciente, conversar. Enfim, as áreas elas precisam. Esse hibridismo que você trouxe, Felipe, ele é muito importante, né? E em cima de tudo isso, Val, é que a Attitus vem trabalhando. E essa mudança curricular, mudança de grade, mudança de intuito que a gente tem em relação ao ensino superior, em todos os níveis, né, de pós-graduação, mestrado, doutorado e graduação como um todo, vem exatamente em encontro disso que a gente estava falando. A gente precisa entender que o profissional, sim, ele vai ser formado engenheiro, arquiteto, cientista da computação, enfim, médico, mas ele precisa entender que somente aquilo hoje já não basta. Você vai ser formado e vai ser um desempregado. Muito provavelmente porque a empresa precisa de mais. A empresa, o hospital precisa de mais, a RAI precisa de mais. As empresas que fazem parte de um cenário de evolução, porque a gente sabe que tem empresas que são retrógradas também, né? Elas não mudam seus processos e vão morrer assim, né? Morrer abraçado. Mas não é assim que funciona na maioria das empresas, porque, sabe, todo mundo quer evoluir, todo mundo quer ter um faturamento maior, quer ter um produto melhor, quer ter mais clientes. E para isso a gente precisa ter profissionais mais bem qualificados que possam entregar esse hibridismo. Gostei dessa palavra também, Felipe. Acho que a gente pode começar a usar. É um hibridismo profissional. Você tem que ser bom naquilo que você está estudando, mas você tem que conhecer as outras áreas. Ter a ousadia de conhecer, de fazer esse toque nas outras áreas. Cara, saem coisas excepcionais daí. É o T-Shaper, né? Profissional em formato T. Então, tem a sua área de especialidade, mas, ao mesmo tempo, conversa, interage e se conecta com diversas outras áreas. E a inovação, o empreendedorismo e a tecnologia não podem nunca ficar de fora. Um dos pilares que a gente tem agora para esse novo momento da Attitus é o de Employer University, né? Que a gente está trabalhando porque a gente entende que nós temos que ser uma universidade empregadora. E esse contexto que a gente está trazendo para a sala de aula é como é que a gente vai fazer com que o nosso aluno se mantenha empregado, bem colocado no mercado. Ele tem que saber resolver problemas. E, às vezes, você só resolve problemas se você tiver esse hibridismo de conhecer outras áreas, conhecer outros processos, métodos ágeis. Gente, é tanta coisa, né? Mas as pessoas que estão nos ouvindo têm que entender que o mundo mudou. O século XXI está aí, está posto. ChatGPT é um exemplo que a gente está trazendo, né? Dá para ignorar que o ChatGPT existe? Não dá, gente. Isso tem que fazer parte da sala de aula, né? Nós temos que saber fazer boas perguntas. Você já conversando com um aluno da computação e falou sobre o ChatGPT, por exemplo, Thomas. E aí eu falei, cara, você pode usar, não tem problema não. Só que ao mesmo tempo, você vai ter que saber adaptar esse negócio aí que ele está criando para ti. Porque senão você aprende a fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Lá na vida real, você vai ter que adaptar. E aí o ChatGPT não vai fazer isso para ti. Vai ter que aprender a ser crítico, formar uma pessoa com capacidade de conseguir realmente usar aquela informação. A gente ganha desempenho, é uma ferramenta que tem que ser utilizada, por exemplo, mas o profissional tem que continuar sendo desenvolvido e a gente tem que trabalhar em cima desses pilares. Justamente porque no dia seguinte vai ter outra tecnologia. Com certeza. E daí tu vai estar para trás. Né? Então saber se adaptar, navegar, ser híbrido também nesse sentido vai ser o que vai fazer a diferença. Adaptabilidade, eu acho que é uma palavra bem importante nos dias atuais, né? Aprender a se adaptar aos cenários. Adaptabilidade, capacidade de aprender, de se renovar, se desconstruir, né? E se reconstruir sempre em termos de conhecimento. Bem, pessoal, nossa conversa está fora de série, porém, estamos chegando ao final de mais um episódio do Attitus Talks, que é o podcast da Attitus Educação.
Hoje nós recebemos o CEO da High Healthcare Intelligence, o Felipe Fagundes. Muito obrigada pela conversa, Felipe. Já está feito o convite para você voltar mais vezes aqui no nosso canal de podcast. Val, conte comigo. Foi um prazer. Obrigado pela condução. Marcos, obrigado. Foi um prazer. E Thomas, mais uma vez, obrigado por pular do precipício junto com a gente. E também agradecer ao Thomas Troian, líder de inovação do Hospital Moinhos de Vento, que aceitou esse convite de estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Thomas, também. A gente conta contigo de volta aqui em outros episódios. Valeu, Val. Como entusiasta de educação e também do que vocês estão fazendo. Pô, parabéns por estarem formando esses profissionais do futuro. É o que a gente precisa, né? Empregabilidade vai ser uma consequência e não uma causa, né, de reestruturar currículo, se permitir usar na educação. É o que todos nós queremos, é o que nós queremos para os nossos filhos. A gente sabe que o profissional que nos formou vai ser diferente para eles. Marcos, brigadão por tudo aí. Sucesso também na formação do curso de vocês aí, de todos os profissionais que vão sair dali. E contem com o Moinhos também para ser um parceiro, para ser casa, para incubar, para ajudar e para botar no mercado mais soluções cada vez, que é o que a gente está precisando. Opa, parceria então já anotada aqui. Também quero agradecer a presença do colega, professor Marcos, esteve aqui conosco hoje e trouxe muitas contribuições excelentes. Muito obrigada, Marcos. Val, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. A gente acredita na mudança e é por isso que a gente batalha todos os dias. Ao Felipe e ao Thomas, cara, as portas da casa aqui estão sempre abertas. Contem com a gente, não importa a área da tecnologia, a área da saúde, a área da gestão, a gente está aí disposto a firmar parcerias. Eu vou te fazer uma visita, hein, Thomas, lá pra gente. Tô te esperando já, e o cafezinho junto. É bom, hein? Abraço, verdade. Gente, obrigado. Obrigado, gente. Valeu. O marketing também, hein? Sempre de portas abertas, pessoal. Obrigado. Lembrando, então, que toda semana tem episódio novo do Atitudes Talks nas principais plataformas de áudio. E além de nos ouvir, não esqueça de acessar a Atitudes Educação nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no Twitter, no Facebook, LinkedIn e também no TikTok. Você também pode acompanhar as novidades, informações sobre cursos e as nossas iniciativas no nosso site www.atitus.edu.br. E lembrem-se, aqui na Atitus você atualiza o seu amanhã. Atitudes Talks, conectando você ao universo Atitudes.